paz, irmãos. Vamos dar início a mais um culto, agradecendo a Deus por estar aqui, por mais essa oportunidade de estar servindo ao Senhor, mesmo que assim, né, sem ser presencial, sem podermos estarmos no templo do Senhor, juntos, congregando e compartilhando nossas alegrias, né, juntos, conversando, mas eu oro a Deus que logo isso vai passar e podemos estar juntos, e podemos adorar nosso Deus juntos, né, como sempre fizemos. Mas com tudo a permissão de Deus, glorificamos a Ele por essa situação que estamos passando também, porque é permissão de Deus. Amém? Vamos iniciar orando, agradecendo a Deus, pedindo perdão pelos nossos pecados e pedindo que Ele nos abençoe, nos dê entendimento e nos abençoe com a graça dele, para que possamos entender e glorificar o nome dele e prestar um culto de louvor a ele, assim, das nossas casas, né? E que Deus possa nos abençoar. Vamos orar? Curve sua cabeça, eleve seus pensamentos a Deus, peça perdão pelos seus pecados e que Deus nos abençoe. Oremos. Querido Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, por estarmos aqui, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos permite, Senhor, estarmos conectados mesmo assim, Pai. Mesmo na distância, através da internet, Senhor. Obrigado por essa oportunidade. Neste momento, Senhor, entre em Tua presença, Senhor, pedindo perdão pelos meus pecados, Senhor. Pedindo perdão, Senhor, pelas minhas falhas, Pai. Obrigado, Senhor, porque eu sei que o Senhor nos perdoa, eu sei que o Senhor me perdoa, Senhor. Obrigado, Senhor. Fico feliz e grata por Tua misericórdia, por Tua bondade, por Teu amor por mim, Senhor. Entrego, Senhor, em Tuas mãos também, Senhor, as orações dos meus irmãos, Senhor, de qualquer um que esteja fazendo junto comigo, Senhor, o que vai fazer depois, que o Senhor possa estar ouvindo e perdoando os pecados deles também, ouvindo as confissões, ouvindo os pecados e que o Senhor possa estar dando o perdão. Sei que nesse momento vocês estão passando por muita dificuldade, Senhor, cada um do seu jeito, cada um na sua casa, Senhor, que o Senhor possa estar ouvindo e tendo misericórdia das nossas vidas, Senhor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor já nos ouviu, o Senhor já sabe nossas necessidades, o Senhor já sabe dos nossos pecados, o Senhor já nos perdoou, Pai. Obrigado, Senhor. Nós oramos e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por tudo que o Senhor ainda vai fazer, Senhor. Em nome de Jesus que nós te agradecemos e pedimos perdão. Amém. Amém. Irmãos, vamos fazer agora a nossa leitura do nosso devocional, que se encontra em Salmos, capítulo 50, versículo 23. Eu vou ler em duas versões, para ficar mais claro, né, para os irmãos. Salmos 50, versículo 23, diz assim: Aquele que oferece sacrifício de ação de graças me glorifica, e mostrarei a salvação de Deus ao que atenta para seus atos. Na outra versão diz assim: O que me oferece sacrifício de ações de graça, esse me glorificará. E ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. Amém? Eu espero que os irmãos estejam acompanhando o nosso devocional de cada dia, que os irmãos realmente estejam lendo a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, e que oro a Deus que estejam sendo abençoados. Irmãos, vamos para os nossos avisos, que começa pedindo para os irmãos estarem compartilhando, curtindo nossa página. Compartilhe com o maior número possível de pessoas, para que eles também sejam alcançados por Jesus. E nosso domingo está cheio de atividade no nosso canal aqui. Começa de manhã, às 10 horas da manhã, com o culto infantil, né, que as histórias direcionadas para nossas crianças, para nossos pequenos. E aí às 5 da tarde, com a nossa EBD, um estudo da Palavra de Deus, para que os irmãos continuem sendo alimentados pela Palavra de Deus e aprendam mais da Palavra de Deus. Aí às 7 horas da noite é o nosso culto, né? Que é postado às 7 horas da noite, para que os irmãos possam estar cultuando junto conosco, ouvindo mais a Palavra de Deus, com os nossos louvores, com nossos dízimos e oferta, para os irmãos acompanharem junto conosco, né? E na quarta-feira tem o nosso culto de oração. É feito ao vivo, né? Pelo Google Meet. Todas as descrições estão aqui, né? Embaixo no box do nosso canal. Os irmãos podem clicar aí e ver todas as informações. Tanto o link para assistir a EBD, para assistir o culto de quarta-feira, tá tudo aí na descrição. Que os irmãos possam dar uma olhadinha,
curtam e compartilhem novamente e que Deus possa abençoar. Irmãos, vamos fazer uma leitura que encontra-se no livro de Atos, Atos 20, versículo 35. Atos 20, versículo 35, desculpe. Em tudo vos mostrei o exemplo de que deveis trabalhar assim, a fim de socorrerdes os doentes, recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, dar é mais bem-aventurado do que receber. Esse é o nosso momento de dízimos e oferta, que os irmãos possam estar sendo abençoados. E os irmãos vão encontrar aqui na descrição do vídeo a conta da igreja, do banco da igreja. E qualquer dúvida é só entrar em contato, né? Perguntar para os irmãos, o Enoque, o irmão Ribamar, e que a gente passa para os irmãos a conta direitinho. Podem passar também na casa do irmão Ribamar, quem não puder ir no banco, né? Porque agora nós estamos no momento de até os bancos estarem fechados também, essa semana, 2 semanas aí que vamos ter, né? Então, os irmãos que quiserem e, né, se sentirem à vontade, podem passar na casa do irmão Enoque e na casa do irmão Ribamar. Mas se não tem a conta aí para fazer depósito, né, para fazer transferências, tá aí no box de descrição, tá bom? Eu vou orar, agradecendo a Deus pelos dízimos e oferta. Em seguida, o grupo de louvor tá com a palavra. E que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Fiquem com Deus, fiquem seguros em casa. Que Deus possa abençoar. Oremos pelos dízimos e ofertas. Querido Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, porque estamos em Tua presença, Senhor, declarando que só o Senhor é Deus, que o Senhor é o dono da prata e do ouro, Senhor, que só o Senhor tem misericórdia das nossas vidas. Quero entregar, Senhor, em Tuas mãos as pessoas que estão precisando de emprego, Senhor, que o Senhor possa estar abençoando, para que elas sintam a alegria de ofertar, de dizimar em Tua casa, Senhor. Quero te pedir, Senhor, que o Senhor continue abençoando aqueles que estão contribuindo, que estão cumprindo a Tua palavra, cumprindo o Teu mandamento, Senhor, com alegria. Senhor, obrigado, Senhor, porque estamos aqui declarando o nosso amor, a nossa devoção a Ti, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e obrigado por tudo, Senhor. Nós Te louvamos, nós Te oramos no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Fiquem com Deus e até a próxima.
Ó Deus, tu és o Deus forte, grande El Shaddai, todo-poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Yeshua HaMashiach, ó Deus Emmanuel. O pastor de Israel, guarda de Sião, habitante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Deus da minha canção, Shalom, o Senhor é a minha paz. Shalom, Deus presente sempre está. You.
graça e a paz do Senhor esteja com você, meu irmão e minha irmã. Espero que você esteja bem, forte, firme com Jesus e que esteja esperançoso, que as coisas estejam melhorando para você em todos os aspectos e também interiormente. Eu quero compartilhar com você agora sobre o crente e a vida de oração. Nós já louvamos o Senhor, já engrandecemos o seu nome, já participamos de todos os momentos do culto e agora chegou a hora de compartilharmos a palavra e eu preciso que você continue com a atenção. Então, o crente e a vida de oração. Vamos então ler agora 1 Crônicas 16, do verso 8 ao verso 11, onde diz: Deem graças ao Senhor, clamem pelo seu nome, divulguem entre as nações o que ele tem feito. Cantem para ele, louvem-no, contem todos os seus atos maravilhosos, glorifiquem-se no seu santo nome, alegrem-se o coração dos que buscam o Senhor. Olhem para o Senhor e para a sua força, busquem sempre a sua face. A maneira de fazer isso é buscando a Deus em oração. Nós sabemos muito bem que orar é falar com Deus. Falar o quê? Falar o que você quiser com Deus. Porque Ele é o meu e o seu Pai. E o Pai quer ouvir o Filho. Quer ouvir o Filho, aquilo que está no seu coração, aquilo que Ele quer colocar, o Pai quer ouvir. Então devemos falar, buscar o Senhor e falar com o Senhor daquilo que nós precisamos, daquilo que nós queremos, daquilo que nós estamos buscando e daquilo que esperamos. Em outro texto, lá em 1 Tessalonicenses 5,17, o apóstolo nos orienta a estarmos orando continuamente. Ou seja, não é para parar, né? O que ele quer dizer é que você deve estar sempre pronto para isso. Isso deve estar arraizado, ou melhor, enraizado em seu coração, de forma
que você esteja sempre preparado. Ore continuamente. Em Efésios 6,18, o mesmo apóstolo Paulo diz assim: orem no Espírito, em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos, por todos os crentes, né? Então, quer dizer, devemos estar orando constantemente, firmemente. Devemos estar sempre em oração. Mas algumas coisas nós precisamos observar. A primeira delas que eu quero compartilhar com você é observar primeiro, o que tem te levado a orar tão pouco nos últimos tempos. Ter em mente isso. Vamos colocar como primeiro ponto da nossa mensagem o que tem levado você a orar tão pouco nos últimos tempos. Dentre muitas coisas, eu coloquei algumas que acredito que estejam acontecendo na vida de muitas pessoas. Primeiro é a luta pela sobrevivência. Segundo, é a falta de amor. Terceiro, é a tranquilidade gerada pela tecnologia. Quarto, darmos mais lugar à carne. Quinto, ativismo na igreja. Por incrível que possa parecer, quando você tem muita atividade na igreja, você acaba orando pouco. Inversão de valores é o sexto. É mais importante fazer do que ser. Não ter disciplina é o sétimo. Não estabelecemos um método de oração é o oitavo. Porque todas estas coisas, elas podem ser muito importantes. Mas elas não são mais importantes do que parar e orar. E aqui eu não quero dizer que você tem que parar e fazer um período de oração de 12 horas e deixar de fazer as suas atividades. Não é isso. Muito pelo contrário, você deve ter as suas atividades dentro do seu planejamento, tudo direitinho, e introduzir a oração dentro de um processo de planejamento para determinadas horas do seu dia. Entende? Isso é o suficiente para que você possa ir adquirindo este compromisso no meio do seu cotidiano e dos seus afazeres, a fim de que, chega um determinado momento, eu vou parar o que eu estou fazendo e vou ali orar. De repente você está no trabalho, vai aonde? Vai no banheiro, né? É claro. Vai no banheiro. Tranca a porta e faz o seu momento de oração ali. No banheiro, pastor? É, no banheiro. Não tem nenhum problema. Nenhum problema. Porque Deus está interessado no teu coração, na pureza do teu coração, da tua oração. Agora, Ele está vendo também a importância que você está dando para isso. Isso é fundamental. Então, no seu cotidiano que tem muita coisa para ser feito, muita preocupação, muitas situações para serem resolvidas, planeje parar em determinados momentos para poder orar. Amém? Segundo, prepare-se para orar. Prepare-se para orar. Orar é manter uma relação de amor para com Deus. Na relação de amor humano é preciso preparo. Certo? Na relação de amor para com Deus, também. Preparo físico. Muita gente não se apropria ou não pensa nisso que eu vou estar falando aqui agora. Preparo físico. O que é o preparo físico? Muitas vezes você vai fazer um período de oração. Quantas pessoas não vão fazer um período de oração e dormem? Quantas pessoas não vão fazer o período de oração e a mente fica devagando para um monte de lugar? Quantas pessoas não vão, colocam um determinado compromisso e não conseguem cumprir com ele? Porque não se preparam.
E você deve levar a sua Bíblia. Então prepare o físico. Leve sua Bíblia. Leve o seu cantor cristão. Leve lenço. Leve uma almofada, caderno, caneta, um CD player para você escutar um louvor, para poder te ajudar nesse momento de oração. São preparos físicos e outros que você pode estar fazendo. Preparo emocional. Concentre-se em Deus. Preparo espiritual. Não pense em Deus como um homem de negócio, como um médico, como um assistente social ou como um Papai Noel. Não. Pense em Deus como Pai. Esteja ciente de que quem você é do ponto de vista espiritual para Deus. Lembre-se de que sua oração deve estar centrada em 3 pessoas: Deus, os outros e você mesmo. Terceiro ponto: confesse seus pecados em oração. Fale com Deus sobre seus pecados, sobre sua situação como pessoa, homem, mulher, pecador, pecadora. O Salmo 66, do verso 18 ao verso 20, diz o seguinte: se eu acalentasse o pecado no meu coração, o Senhor não me ouviria. Mas Deus me ouviu, deu atenção à oração que lhe dirigi. Louvado seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem afastou de mim o seu amor. Veja, confesse o seu pecado em oração. O salmista diz: se eu acalentasse, se eu mantivesse o meu pecado no meu coração, o Senhor não me ouviria. Pecado é acidente de percurso. E nós pecamos de várias formas. O ser humano, ele é essencialmente pecador. Então, no momento em que você chegar em oração ao Senhor, a primeira coisa que você vai fazer, depois de fazer todo o preparo, é confessar o seu pecado. Coloca para o Senhor. Em Provérbios 28, 13, diz assim: quem esconde os seus pecados não prospera. Mas quem o confessa e abandona encontra misericórdia. 1 João 7, 9, 1 João 1, de 7 a 9, diz o seguinte: se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. No verso 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. O pecado nos leva a se cansar na oração e até a fugir dela, viu? Não vamos deixar para confessarmos mais tarde. Não usemos nossa posição como desculpas para não confessar. Deus é onisciente, portanto, sejamos sinceros. Deus está disposto a revelar nossos erros com amor. É com amor que Ele faz isso. Quem quer ter uma vida de oração deve vencer o pecado. E uma das formas de se ter a vitória sobre ele é confessando ao Senhor. É muito perigoso deixar de fazer isso, pois quando abrigamos um pecado em nosso coração, ele vai aumentando. Ele vai aumentando. E automaticamente a gente vai se afastando de Deus. Vai se afastando, é inevitável. O pecado nos afasta. O pecado é a perca da comunhão. Deus te ama, continua te amando, mas não há mais condição de ter conversa com Ele. Por quê?
porque o pecado interrompeu isso. Enquanto não existir a confissão de pecado, esta comunhão não retorna ao ponto de Deus ouvir aquele que está clamando a Ele. Amém? Quarto aspecto, ouça Deus enquanto você ora. O que significa ouvir a Deus em oração? Significa aquietar nosso espírito, silenciar nossa alma, reter nossa boca. Fica quieto. Há pessoas que quando oram gritam bastante, sem parar. Não param um pouquinho, não há quietude para ouvir a Deus. Nem sempre gritaria é sinônimo de unção. Quem quer ter uma vida de oração deve falar com Deus. Orar não é conversar com Deus? Sim ou não? Ninguém conversa sozinho. Não podemos ficar falando. Não. Você tem que se aquietar. Se aquietar. E ouvir a Deus. Esperar em Deus. Isaías 40:31. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Outro aspecto que devemos usar enquanto oramos, ficar em silêncio, em estado de quietude na presença de Deus. Observe a palavra sela, pausa, que existe em alguns textos da Bíblia. Ouça Deus falar ao seu coração. Lá em Salmos 46, no verso 1 ao verso 3, diz assim: Deus é o meu refúgio e é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estronde as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela fúria. Observem, tem uma pausa no texto. Está escrito assim, pausa. Quando está escrito isso no texto, é para você parar e meditar no que você acabou de ler. Fica quietinho na presença de Deus. No verso 10 e verso 11 do Salmo 46, diz assim: parem de lutar, saibam que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra, o Senhor dos exércitos está convosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Tem outra palavrinha, pausa, para ficar quietinho. Entende? É para ficar quietinho. Precisamos entender isso. Outro fator, o que acontece quando ficamos em silêncio na presença de Deus? Sentimos o seu amor, percebemos que Ele nos examina, notamos que Ele nos prepara e prepara-nos para a oração. Ele vai nos preparando, Ele vai trabalhando-nos, vai criando em nós a possibilidade cada vez mais intensa e profunda para que possamos então estar firmes em oração. Se orar é conversar com Deus, não podemos falar direto sem ouvir. Quem está do outro lado da linha? Nosso Pai Celestial. Quem faz uma ligação telefônica não fala sozinho. Por isso, depois de orarmos algum tempo, é preciso ficar em silêncio para que o nosso espírito ouça a Deus. Daí a vantagem da oração ser feita muitas vezes de madrugada. Nesta oração de madrugada, é onde está tudo muito quietinho, não tem barulho, não tem ruídos em volta, né? Então, muita gente opta por estar orando de madrugada, tá? É apenas uma sugestão, não é nenhum mandamento, né? Claro, né? Tá? Porque nós devemos orar sem cessar.
Muitos se cansam da oração porque não ouvem a Deus. Não ouvem a Deus. Precisamos vencer a dificuldade de estar quietos na presença do Senhor. Nós somos seres humanos no século XXI, onde nós temos a mente muito agitada. Nós temos a mente, ela é muito intensa e trabalha continuamente. E pararmos passou a ser um processo assim muito difícil. E nós precisamos vencer essa dificuldade. É muito importante que a gente possa parar e ficar quieto, se educar a isso. Uma das maiores dificuldades nossa é ficar quieto, é ficar acomodado. Vivemos num mundo coisificado e que se muda rapidamente, né? Existe até a música que diz que neste segundo já não é igual ao segundo anterior, as coisas já mudaram. Tá? Então é um mundo muito agitado, muito rápido, muito intenso, mas nós precisamos estar quietos na presença do Senhor. Você já começou a orar lutando com a sua mente para ela prestar atenção em Deus? Já começou a orar lutando com a sua mente para se concentrar em Deus? Então, continue essa luta e procure vencê-la em nome de Jesus. Porque a minha e a sua necessidade é ouvir firmemente o Criador. A Bíblia, ela recomenda-nos confiar em Deus e quietude. Lá em Lamentações 3:26, diz sobre a esperança é silenciosa. É bom esperar tranquilo pela salvação no Senhor. Ela é silenciosa. E em Êxodo 14:13, Moisés desafiou o povo nesse sentido. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje veem. Jesus nos proibiu de ficarmos inquietos, lá em Lucas 12:29, quando diz: não busque ansiosamente o que comer ou o que beber. Não se preocupem com isso. Quarto ponto. Para não estar inquieto, a melhor atitude é orar. E as consequências são maravilhosas. Veja Filipenses 4:6. Não vos inquietais por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, sejam conhecidas diante de Deus. Não vos inquietais por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Filipenses 4:6. 5. Espere em Deus. Novamente, Isaías 40:31. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Fique em silêncio e em estado de quietude na presença de Deus. Ouça Deus. Ouça Deus falar com você. Ouça Deus falar ao seu coração. Aqui nós chegamos ao final desta breve mensagem, que tem por objetivo levar você, eu e todos a estarmos orando mais constantemente e estarmos nos preparando para a oração e termos o compromisso de orar conforme a palavra nos orienta.
prepare-se para a oração. Tenha um planejamento de oração durante o dia. Prepare-se para estar orando com uma certa frequência durante o dia. Não é pelo seu muito falar, claro que não, mas é pela necessidade que eu e você temos de chegar a Deus com as nossas petições, de ouvir a Deus aquilo que Ele vai nos orientar através da sua santa palavra e através do seu Santo Espírito, para que possamos colocar em prática todas as coisas. Então aprendamos os princípios claros da oração. Não adianta chegar diante de Deus e já ir abrindo o verbo. Não! Você deve chegar diante de Deus com reverência e falando com Ele sobre as suas mazelas, sobre os seus pecados, pedindo perdão a Ele, glorificando o seu nome em seguida, depois de agradecer por Ele ter te perdoado. E então ir para a petição e pedir aquilo que você precisa que seja feito, precisa que Ele socorra, precisa que Ele esteja à frente. Que Deus tenha te abençoado neste momento e nesta mensagem. A mensagem está aí gravada, você vai poder acessar todas as vezes que quiser, e acho que você deve fazer, porque é bastante coisa e o tempo ele é pequeno, né? Mas você pode acessar, anotar os pontos principais e mais, eu estou à disposição, qualquer dúvida que existir, pode entrar em contato comigo. Tenho muita alegria em poder conversar a esse respeito e poder esclarecer. Eu quero orar com você e encerrarmos este momento de celebração. Senhor, louvado seja o teu santo nome. Estamos aqui, Senhor amado, agradecidos a Ti porque o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigado pela Tua mensagem, muito obrigado, Pai amado, pela Tua palavra e obrigado pela Tua presença. Obrigado pelo meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que participa comigo neste culto, nesta celebração. Pai amado, que o Senhor possa abençoar a todos, livrar todos de todo e qualquer mal. Senhor amado, se houver enfermidades, curar. Adversidades, ó Pai amado, dar condição dos teus filhos vencerem esta adversidade. Pai querido, tudo aquilo que esteja acontecendo em desconformidade com a Tua vontade na vida dos Teus filhos e filhas que caiam por terra em nome de Jesus. E nos ajuda, Pai, nesta semana que se inicia. Fica conosco, dá-nos paz, harmonia e alegria para podermos continuar. E que o Senhor possa, Pai, tocar de forma poderosa e milagrosa, Senhor amado, banindo este vírus, ó Pai querido, do nosso meio, para que o povo viva e para que a paz seja restaurada e que possamos ter uma segurança ainda maior, Pai. E a certeza de que o Senhor continua e estará no controle de todas as coisas. Fica conosco, em nome de Jesus. E que o amor de Deus o Pai, que a graça, maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo, e que as consolações do doce Espírito Santo sejam com todos, em todos os lugares deste mundo, não só agora, mas para todos sempre. Amém e amém. Deus te abençoe, que Deus te conduza em retidão e que a sua luz esteja sobre você durante todos os dias desta nova semana. Amém e amém. Até outra hora.